Olá, amigos internautas que nos acompanham através do nosso canal TNT Tratamentos Naturais Terra. O que eu considero uma das coisas mais naturais é a nossa saúde espiritual. É a nossa natureza, a nossa procedência é de natureza espiritual. Então hoje nós vamos tratar a respeito de um tema bastante interessante e que tem como um mistério, como uma chave para decifrar esta passagem, esta lição que Jesus nos deixou, algo muito importante. Mas, antes, porém, precisamos fazer que existem, nesse caso, que nós vamos tratar hoje, algumas observações muito importantes. Mas antes de adentrarmos ao texto, para não misturar as coisas, eu gostaria primeiramente de conclamar a você, para que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de clicar no sininho das notificações, para que o YouTube o avise cada vez que tivermos um vídeo novo aqui nesse nosso canal, nesta plataforma do YouTube. E também precisamos que você faça um comentário, um ok, olá, gostei, não gostei, acrescente alguma coisa, se porventura você assim sentir no seu coração de colocar algum comentário complementando o assunto que aqui estamos tratando, porque primeiro a gente não é dono da verdade, e em segundo lugar a gente nunca diz tudo, né? A gente sempre, nessas entrelinhas, sempre ficam lições muito importantes, se renova a cada dia essas palavras que nós estamos falando aqui. Então é muito importante que você participe conosco desse nosso projeto, que é trazermos a todos lições importantes a respeito das saúdes. E ainda estamos tratando da saúde espiritual. Muito bem, meus amigos. Então, nesse texto que nós temos, nós verificamos que existem situações muito importantes aí. Muito importantes a respeito desse texto de João 11:35, que nós denominamos então de Jesus chorou. Ou Jesus chorou, né? Colocamos interrogações ali. E nós verificamos, e vamos no final desta bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje, nós vamos verificar importante que até os dias de hoje, muitas vezes, Jesus chora pelas minhas e pelas suas atitudes, e nós vamos verificar o porquê. Mas muito bem, nós sabemos então que nesta passagem fala sobre Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos que eram amiguíssimos de Jesus. Jesus se hospedava em suas casas, né? Nós temos lições importantes a respeito, inclusive a Maria é aquela que ungiu os pés, lavou os pés do Cristo, do Mestre, com um unguento e secou com seus cabelos. Nós vimos através desse ato íntimo, né? Podemos dizer assim, o grau de amizade que era nutrido entre eles, Jesus e aqueles 3 irmãos, né? E eles habitavam a cidade de Betânia, que, como nós dizem as Escrituras, distava 15 estádios da cidade de Jerusalém. Isso, traduzindo em quilômetros, seria mais ou menos 3,5 quilômetros. Nós vamos notar que nessa passagem aqui, eu vou deixar como uma lição de casa para vocês verificarem, João capítulo 11, chama-se a ressurreição de Lázaro. Você pega então João capítulo 11 e leia ele todo para verificar o contexto daquilo que nós estamos falando. Deixar como uma lição de casa, não vou ler todo o versículo, ou melhor dizendo, o capítulo, que ele é bastante extenso, mas fica para você que quiser se aprofundar mais nas Escrituras, então depois, com calma, você ir lendo para aquilo que nós estamos comentando aqui, você ir, né, nas entrelinhas, ajustando junto a este texto, e com certeza você vai entender a mensagem que nós pretendemos trazer para você neste dia de hoje. Muito bem. Então, portanto, nós verificamos aqui que eles eram muito amigos de Jesus. Será que você também tem esta intimidade com o Mestre? Nós vamos verificar também que quando aconteceu o momento em que estava doente o Lázaro, né, mandaram avisar. E a Marta, né, a Maria, ela mandou dizer assim: eis que está enfermo aquele que tu amas. Veja que coisa interessante, muitas vezes encontramos irmãos, ou nós mesmos estamos um tanto quanto enfermos, e nós, será que temos essa intimidade para mandar avisar o Mestre, para falar com o Mestre? Eis que está enfermo eu, ou eis que está enfermo aquela pessoa a quem tu amas? É possível isso, é extremamente necessário que isso seja uma situação bastante habitual entre você e o Mestre Jesus.
É por esse motivo que ele veio trazer essas mensagens, para que você perceba que você precisa ter essa intimidade de ser amigo de Jesus. Nessa amizade, então, você vai ter a oportunidade de ter disponível para você todo o seu olhar de íntima compaixão, toda a sua ternura, todo o seu carinho, todo o seu amor. E assim acontecia com aqueles irmãos ali, Lázaro, Maria e Marta, que tinham essa intimidade com Jesus. Ela então automaticamente mandou avisar: eis que está enfermo aquele que tu amas. E o que aconteceu? Jesus não se locomoveu logo para ali, 3,5 km. Não, ele disse: deixa para que se manifeste a glória e o poder de Deus. Isso vai servir para a manifestação do poder e da glória de Deus. Para a honra e glória do nome do nosso Deus, vai servir, então, esse fato, esta lição do Lázaro estando enfermo. Muito bem, nós sabemos, então, que o Lázaro, né, nós verificamos que o que significava, né, que Jesus disse ali: ele não está morto, ele apenas dorme. Queridos, muitas vezes nessa nossa caminhada, nós estamos dormindo também para a verdadeira vida. Ou seja, estamos nos distanciando daqueles caminhos que são os caminhos mais seguros, mais corretos, e muitas vezes, então, passamos como que dormir, ou um estado de dormência espiritual, né? E que aconteceu para nós verificarmos que a lição do mestre não é apenas de caráter físico, mas sim ele se preocupava sempre com a questão espiritual. Nós verificamos que o Lázaro estava dormindo, podemos dizer assim, espiritualmente. E claro que também o seu físico padecia, ele estava enfermo. Então Jesus queria dar uma lição para aquelas pessoas que dizendo: ele não está dormindo, ele apenas dorme. Então nós verificamos interessante essa colocação de Jesus. E já falavam eles, depois de passado 4 dias, que o Lázaro havia então entrado em óbito. Há 4 dias. E aí então o mestre se acercou da cidade de Betânia para chegar até junto de Maria e de Marta. E aí, automaticamente, a Maria disse: mestre, ou a Marta, né, que era de pouca fé, disse: pouca fé e pouco entendimento das questões espirituais. A Maria era mais espiritualizada e a Marta, então, seria o contraponto, seria aquela pessoa de pouca fé. Assim como Tomé o Dídimo apareceu também nessa passagem, nessa questão de fé e de falta de entendimento das coisas espirituais. Então, a Marta disse: ele já faz 4 dias, mestre, que ele morreu. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Olha que coisa importante, meus queridos amigos, a colocação do mestre: teu irmão há de ressuscitar. E a Marta disse: eu sei, naquele último dia, onde que todos ressuscitarão, ele vai ressuscitar. Diz: não, ele vai ressuscitar agora. Vamos até ele. Aí nós verificamos um fato interessante, que quando Jesus chegou junto ao túmulo, nós diz que a lição, a colocação de hoje é: Jesus chorou. Que coisa interessante. Veja a que ponto chegou aquele padrão daquela amizade em que o mestre, em que Jesus chorou diante do sepulcro. Mas aí vem um fato muito interessante, 2 fatos interessantes. Primeiro, que tinha aqueles que se aproximaram para murmurar: tá vendo? Olha aí, ó, amigo dele, mas deixou morrer. Podia ter vindo, estava 3,5 km, 4 km daqui. Levou 4 dias para aparecer. E isso é amigo? Com certeza aqueles murmuradores, aqueles saduceus, aqueles fariseus estavam ali escarnecendo do mestre. E o que o mestre fez? Disse: tirai a pedra. Aí está a grande chave, está o grande mistério que nos envolve e que nós traz para o nosso contexto do dia de hoje, é que muitas vezes é necessário que seja tirada a pedra do sepulcro, aonde muitas vezes nós nos colocamos, aonde estamos dormindo espiritualmente. É como se houvesse uma pedra nos obstaculando de agirmos e de fazermos, e esta pedra foi nós, por estarmos dormindo espiritualmente, por estarmos desapercebidos com as questões espirituais, muitas vezes, como disse o mestre, dormimos. E podemos chegar até o ponto de haver essa questão de morte espiritual, né? E passar para o plano espiritual sem a devida quiescência de si para consigo mesmo, da fé, daquela justificação pela fé no sacrifício do Cristo.
E nós verificamos então, aqui fica um fato muito interessante. Primeiro, tirai a pedra. Quantas e quantas vezes você coloca pedra naquilo que você devia ser uma boa ação para com aquele irmão que se aproxima de você, solicitando ajuda, um ombro amigo, como agora temos esses irmãos ali do Vale do Taquari, sofrendo tanto, e nós colocamos pedra, nós nos sepultamos, nós dormimos espiritualmente e não nos movimentamos, e nós não fizemos nada, nem sequer uma oração por aqueles irmãos que estão sofrendo ali. Aqueles irmãos que estão sofrendo ali, com certeza, Jesus se compadece deles. E ele disse assim, quando fazes a esses pequeninos, é a mim que o fazes. É claro que aqueles irmãos que estão naquela situação difícil ali, eles se sentem pequenos diante do grande problema que eles estão passando. Mas o maior problema que nós podemos observar como lição para cada um de nós é a pedra que nós colocamos em que Jesus disse, tirai a pedra. E a Marta novamente disse, mas Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Muitas vezes a nossa falta de atitude, a nossa falta de atenção para com o nosso irmão cheira mal. Cheira um aroma desagradável nas narinas do nosso Deus. E Jesus disse, tirai a pedra. Ele está dizendo para mim e para você, através dessa mensagem de hoje, é que nós muitas e muitas vezes precisamos também tirar a pedra. Essa grande lição do mestre, que chorou junto ao túmulo do seu amigo, pode estar passando comigo e com você. Quantas vezes Jesus está chorando quando você não estende a mão ao seu irmão? Quando chega até você um irmão necessitado de um apoio, de uma palavra amiga, de um conselho ou de uma ajuda financeira que seja, e você coloca uma pedra, obstaculando de chegar até ele, aquela mão estendida, aquele apoio, aquele carinho. E nesses momentos, com certeza, Jesus chora novamente. Chora quase que diariamente, muitas vezes, pelas nossas atitudes de incompreensão, de ingratidão, de não ampararmos aquele irmão que está sofrendo, que está se sentindo pequeno diante daquela situação. Então, para que nós possamos entender esta passagem, onde nós colocamos um versículo-chave, Jesus chorou, muitas e muitas vezes, ele está chorando ainda nos dias de hoje, através das minhas e das suas atitudes, quando nós, ao invés de fazer a nossa parte, colocamos uma pedra. Mas ele está, como mestre, com muito amor, com muito carinho, dizendo para mim e para você, tirai a pedra. Para que ele pare de chorar e para que ele continue nos abençoando, para nós podermos ser abençoadores e adoradores por excelência. Essa é a nossa mensagem no dia de hoje. Assim como Jesus chorou, a necessidade que você tire a pedra, para que você não continue fazendo com que o mestre chore, muitas vezes, com íntima compaixão, porque você não estendeu a mão àquele que se aproxima de você, aquele que solicita de você uma ajuda, uma palavra amiga, um ombro amigo, uma ajuda financeira que seja, e se estiver ao seu alcance, você tem que fazer a sua parte e não colocar uma pedra, porque com certeza você poderá cheirar mal, você poderá ir a óbito espiritualmente falando, e a verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Assim como começamos falando que estamos cuidando ainda da saúde espiritual, é muito importante então que você observe e não coloque uma pedra. E se porventura colocou uma pedra, o mestre está dizendo para você, nesse dia de hoje, tirai a pedra. Deus que nos abençoe, que nós possamos tirar as pedras que muitas vezes nós colocamos no nosso caminho, aquelas pedras que muitas vezes nós sepultamos na nossa vida espiritual, para que nós possamos cumprir com os desígnios para com o Criador. A minha gratidão e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.